Oi, gente! Obrigada por estarem aí assistindo aqui as nossas matérias. Sabe aquele curso que as gestantes fazem, né? De amamentação, dúvidas aí sobre os primeiros cuidados com o bebê. Normalmente o casal faz, a babá, a avó. Pois é, ele é dado ou pela maternidade oferecido, ou uma enfermeira obstetra que você tenha amizade, enfim, que você feche esse plano aí, também faz. Eu tô aqui com a Cíntia Kalsinski. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Obrigada, é um prazer viu? estar aqui com você. Muito obrigada, nós vamos fazer. Gregor tá aqui. Eriquinha já está com a sua filha. A Jo também vai participar com a gente. E nós vamos tirar algumas dúvidas. Vamos começar falando de amamentação, que acho que é o grande... As grandes dúvidas vêm sempre mais da amamentação, né, Cíntia? Que as mamães ficam desesperadas porque o peito vai doer, porque não consegue amamentar, o leite não desce, elas não sabem se o leite é bom, é fraco para neném, tem que entrar com fórmula, ficam frustradas. Há um universo muito grande que envolve esse assunto, né? Sim, muito grande, e é legal dizer que a gente hoje tem um mês destinado à amamentação, que é agora agosto, né? Estamos no agosto dourado, que é um mês que a gente incentiva e apoia o aleitamento materno. E a campanha deste ano tem tudo a ver com esse monte de gente aqui, porque a campanha deste ano é dê suporte, dê apoio para a mãe. Sem dúvida. Esse curso que a gente faz aí para gestantes, ele é em que período? Mais próximo ao parto? Pode fazer durante os 9 meses, no momento que a pessoa se sentir à vontade? Pode, mas eu acho que de 34 a 37, 38 semanas é o momento ideal, porque a mãe fica com tudo fresquinho na memória. É isso aí. Vamos começar. O que você trouxe pra gente? Mamas, bebês, opções para Tem até dar um bebezinho leite. aqui, gente. Parece super de verdade o bebê. A mãe começa a sentir o colostro descer antes de ter o bebê. Pode sentir ou não. E isso não quer dizer, isso não é nem bom nem ruim. Tem mulher que suja a roupa já na gestação. Ai, nossa, tô cheia de colostro. Tem mulher que não suja e tudo bem, ambas as situações, né? A mulher não sente o colostro descer quando o bebê mama, é diferente do leite. E o colostro, ele tá presente nos primeiros 2, 3 dias de vida do bebê. Então, ele é bem reduzido de volume, é 2, 3 ml, vai aumentando aos poucos. Então, não é uma coisa muito visível, mas pode ter certeza que ele tá lá. E depois desses 3 dias é o leite mesmo que desce. Isso. Vamos lá, mitos e verdades. Gente, em interior eles falam muito, né? Que tem que tomar... comer canjica, tem mulher que toma cerveja preta, isso há muito tempo atrás, mas eu tô citando porque são ditos populares muito fortes. Pirão, né? Para descer o leite. Isso é um mito ou é uma verdade? Isso ajuda ou não? A descer o leite não. É uma questão muito hormonal, muito de estímulo das mamas, então a mulher que não faz nada disso vai descer o leite também. Por que as mães sofrem tanto com fissura, dor no peito? Porque tem gente que fala que sangra. E esse cuidado, eu na gestação já tenho que começar, porque diz que tem que tomar sol, uns minutinhos de sol por dia, né, sem sutiã, para poder realmente o sol já bater ali. Tem umas que falam que tem que esfregar uma bucha bem forte para quase machucar o seio, para ele ficar menos sensível. Tem aquelas pomadas famosas também, né, que são bem oleosinhas, assim, que diz que é legal já passar durante o processo da gestação. Isso é verdade ou não? Isso é mito. Então, assim, não precisa preparar o seio para amamentação. Ai, que bom, porque eu não preparei. Ótimo. A gente sempre fala Ela assim, preparou. Ah, é? Só com a pomada. Com a pomada. Tomou sozinha também, não tomou? Não, acho que uma vez só e depois você falou pra mim que não adiantava nada. Olha, gente, eu falando que eu não sei. Não é? Não é recomendado. Olha, gente. Não, já foi. Já foi. É um grande mito, então. Antigamente falava, porque índia não tem fissura de mamilo, porque índia tá com a mama de fora o tempo todo, tomando sol, mas não é essa a questão. A questão também que a gente acaba protegendo sempre muito o mamilo e a índia não, né? Tá. Então não é a questão do sol. Mas as grávidas percebem os tubérculos de Montgomery como se fossem umas espinhazinhas, você percebeu isso? Sim. Né? Isso a gente não percebe antes da gestação. E na gestação eles incham, essas glândulas incham, e elas são glândulas exócrinas. Elas produzem uma gordurazinha
E essa gordura é o que protege o mamilo para amamentação. Então é isso que lubrifica o mamilo. Então a gente não deve passar nada, porque isso interfere nessa produção natural. Então passar sabonete, passar hidratante, tomar sol porque resseca. Então não é necessário fazer nada, nada, nada. Se você vai tomar banho, é ideal que você passe o sabão ao redor e passe o hidratante ao redor, mas que não faça nada na areola e no mamilo. Quem não tem o mamilo Pra fora? pra fora, É. consegue amamentar da mesma forma? Consegue. É legal a gente falar que a pega correta, o bebê ele vem com a boca de peixinho e ele massageia a areola aqui. Ele não se fixa ao bico. Então, Nossa, eu vi outro dia uma que falou que o bico caiu, fiquei horrorizada. por que acontece? O bebê escorrega e acaba se fixando aqui. Que não é, essa é a pega errada, né? A amamentação não dói. Assim, um sinal de alerta para a mulher. Tá doendo? Está errado, procure ajuda. E qual é o primeiro passo, então, para a amamentação correta, já que eu pego meu bebê no colo? O ideal é que o bebê mame na primeira hora de vida. Essa primeira hora chama Golden Hour. É uma hora que o bebê está por instinto. Quando o bebê está no útero ainda, o que ele faz? Já fez um ultrassom e pegou ela chupando o dedinho? Já. Né? Então eles sugam o dedinho e deglutem o líquido amniótico. Então o tempo inteiro fazendo esse exercício. A hora que o bebê nasce, né, e que o bebê é entregue para a mãe, é muito importante que haja um contato pele a pele. Então, se o bebê vier todo enrolado num tecido e a mãe estiver, de repente, sei lá, com um tecido do hospital, uma roupa, um top, isso não é pele a pele. Tá. Então, é importante que o bebê encoste na pele da mãe. Os dois sem roupa, Os né? dois Sem sem tecidos roupa. no meio. E é importante que o bebê mame ou tenha contatos. A gente não precisa forçar o bebê. Se você vê que o bebê não está procurando, não está ativo, eu não vou ficar lá e agora você tem que mamar. Não. Mas em geral o bebê procura e o bebê mama nessa primeira hora. Então ele põe em prática um instinto e algo que ele vem treinando há bastante tempo. E como eu sei o jeito certo de encaixar a boquinha dele no seio nesse primeiro momento, que eu acho que vai ditar todos os outros, né? Sim. Pra não aprender errado. Geralmente a posição que se coloca ou é o bebê sobre a mãe, mas na grande maioria das vezes é a posição tradicional. E daí o que a gente fala? Na dobra do braço, apoia a cabeça, a mão no bumbum. Ela tá concordando comigo. Dessa maneira eu consigo mobilizar o bebê com um braço e eu tenho o outro para ajudar no posicionamento e na pega do bebê, tá? Barriga com barriga, o bebê bem posicionado. Um erro muito comum é o bebê estar longe, né, o corpo longe da mãe, e aí óbvio que esse mamilo vai estar esticado, isso vai tracionar, então o bebê tem que estar bem próximo. E também a altura, né, boca no mamilo. Às vezes o bebê tá aqui, o mamilo tá aqui, aí o mamilo fica torto. E o bebê fica assim, sugando. Então traz o bebê de Bem em encontro frente. ao mamilo. Eu brinco que é peça de Lego, que só encaixa ali perfeitamente. É isso. E ele tem que pegar... Abocanhar a maior parte possível da areola. A gente tem areolas que são desse tamanho. E areolas que são quase do tamanho do mamilo. Então, assim, mas em geral a gente fala que a maior parte possível da areola é legal que esteja dentro da boquinha do bebê. E aí ele vai massagear a areola. Eu sempre falo para as mamães que estão amamentando, pega o seio, né, para ficar mais fácil de visualizar. Se eu vier aqui, você pode fazer esse teste depois, aperto a pontinha, talvez saia uma gota. Mas se eu vier aqui na areola e apertar, faz... Então tem que ficar super atenta a isso. Então já aprendemos aqui o jeito como, né, desde a primeira mamadinha o bebê tem que fazer essa pegada. Uma outra pergunta muito comum, as mulheres falam, meu leite é fraco, tenho que entrar com a fórmula porque eu vejo, né, a gargantinha deglutindo quando eu tô olhando aqui o meu bebê mamando, então eu sei que não é só a boca que tá mexendo, aqui ó, você sabe que o leite tá indo, que ele tá mamando, mas ele fica chorando o dia todo, tal, tem que entrar com fórmula porque meu leite é fraco, eu olho o leite, ele é muito ralinho, muito branquinho, e eu já ouvi também algumas enfermeiras dizendo que não existe leite forte ou fraco, que o leite da mãe é sempre bom e o ideal para o seu filho. Exatamente, o leite da mãe, daquela mãe, é o melhor leite para aquele bebê, isso é muito interessante. Cada caso é um caso, mas por exemplo, uso de bicos artificiais. Então um bebê que toma, tanto faz se é o leite da própria mãe ou um leite artificial na mamadeira,
faz com que o bebê acabe ficando menos eficaz na ordenha do seio. Por isso que elas dizem que o grande problema de entrar com a mamadeira junto com o seio é que ele vai achar mais fácil mamar na mamadeira e depois pode não querer pegar o peito com a mesma intensidade e força. Porque assim, o bebê que usa chupeta é um bebê que se acalma com a chupeta. O bebê que não usa é um bebê que se acalma com o seio. Então não quer dizer que o bebê vai mamar o tempo inteiro, depende, cada bebê é único. Tem bebê que mama com intervalo de 4 horas, tem bebê que mama com intervalo de 2 horas, tem bebê que mama com intervalo de 3. Mas não usar a chupeta faz com que o bebê mame mais, em volume, em intensidade, né? O tempo entre as mamadas geralmente é menor. Então a gente tem que tomar cuidado com os bicos artificiais. Geralmente quando eu pego um caso de um bebê que não está engordando, um bebê que não está eficaz na mamada, tem uso de bico artificial. E aí terminou a ordenha aí que a gente fala. Eu acho que uma das coisas mais importantes e que a gente mais tem medo na condição de pais é a coisa que você tem que botar em pezinho, esperar rotar, porque pode voltar isso. A gente vê casos de crianças que passaram por engasgo, né? Passaram por situações difíceis, até perdas, porque voltou, enfim. Sim. E queria que você falasse um pouquinho sobre essa espera, esse tempo. O ideal é, logo após a mamada, colocar o bebê numa posição ereta, então pode ser aqui, né? Tem bebê que, quando você coloca nessa posição, o bebê desperta e aí acaba que não dorme depois. Então eu falo para as mães assim, qualquer posição ereta, então imagina que o bebê tá mamando aqui, dormiu. Eu venho aqui bem devagarinho e coloco o bebê ereto para rotar. Essa já é uma posição um pouco mais em pé. Então sempre pensar no esôfago, né, bem ereto, já resolve o problema. Assim, não é sempre que arrota também. Eu sempre dou exemplo, a gente não arrota sempre. Não dá pra ouvir, então. Algumas vezes sempre me pergunta isso, se dá pra ouvir. Algumas vezes sim, outras não. Então passou 20 minutos mesmo não ouvindo, tá ok. Tá ok. Tem bebês, principalmente no começo da amamentação, que eles pegam o seio, mas não tem uma boa vedação. Então a gente escuta um barulho da boca do bebê. O bebê tá engolindo o ar. Então a chance desse bebê arrotar, esse bebê a gente precisa ter um cuidado maior, às vezes até esperar um pouco mais para esse bebê arrotar. Arrotou, eu já posso colocar no berço, no carrinho, no mini berço, no ninho, em algum lugar que ele vá ficar? Precisa do travesseirinho anti-refluxo ou não? Eu gosto. Eu gosto muito do anti-refluxo porque ele mantém o bebê ligeiramente inclinado o tempo todo. Então, assim, o risco desse leite voltar pela gravidade do travesseiro é bem menor. De lado, de frente, tem mamãe também que eu vejo que coloca o neném mais de lado e coloca um segura-neném. Umas almofadinhas, não sei, uns apoios aqui do lado. Isso, porque qual que é o risco do bebê dormir de lado? Se ele dorme de lado e ele vira, ele sufoca. Ele não tem essa força no pescoço e nem, dependendo da idade do bebê, e a gente está falando de recém-nascido, não tem a capacidade de desvirar. Exatamente. E aí, onde o segura-bebê entra? Ele entra aqui, debaixo do braço, então eu vejo muita gente usando errado o segura-bebê. Se eu ponho o segura-bebê e o braço não está aqui, o bebê pode virar mesmo com o segura-bebê. Então eu preciso colocar o braço aqui, e aí, ó, é um travesseirinho, o bebê não tem possibilidade de virar. Mas a recomendação hoje é deitado de barriga para cima. Conta o que tem aqui na mesinha que você trouxe pra gente. Então, aqui tem o laser. Então, muitas mães tá com machucado no mamilo, tá com dor para amamentar. A gente consegue atuar na dor e na cicatrização com esse laser. Mas, às vezes elas falam assim, mas eu não quero fazer consulta, eu só quero fazer o laser. E é interessante entender que o mais importante é a correção da bolha. Então, assim, eu brinco que é um sapato apertado. Você tá com um sapato apertado, fez uma bolha. Você tira o sapato, usa Havaianas uma semana e põe o sapato de novo, vai machucar de novo. Então não adianta fazer o laser se não resolver a causa. Aqui, você até falou um pouquinho, né, dos mamilos que não são tão proeminentes, né? A gente tem alguns aparatos que ajudam para enganar, entre aspas, para facilitar a vida do bebê. Então ele faz uma pressão, olha isso que ele faz no meu braço, ó, quando a gente puxa. Ó. Então imagina no mamilo. Olha, a gente deixa um tempinho,
o mamilo sai bem pra fora e aí eu venho e coloco o bebê. Isso facilita até o bebê se acostumar. Entendi. Né? Porque uma alternativa que muitas pessoas dão para as mães que não têm o mamilo muito pra fora é o bico de silicone. Só que o bico, ele é mais um bico artificial, assim como chupeta e mamadeira. Então ele confunde o bebê. O bebê vai acostumar a mamar num bico bem grandão e a mãe tem um bico pequenininho. O que acontece com isso? Ele faz esse bico aqui é tão grande que ele nem entra, mas ele acaba ficando fazendo a massagem aqui o bebê e não nessa região, que é a região de ordenha. Então ele tira menos leite, sobra mais leite no peito. O corpo entende que não preciso produzir todo esse leite porque está sobrando, a produção diminui, o bebê não ganha peso. Então, assim, é interessante olhar. Algumas vezes você até pode indicar, mas você coloca o bico hoje para tirar amanhã. Aí eu vejo que você tem o absorvente de seio. Isso é bem legal dizer que sujou, troca na hora. Porque o que acontece? O leite líquido, quente, úmido, né, o risco de contaminar, principalmente no calor, é muito grande. Então, às vezes a mãe tira, amamenta e aí pega o mesmo protetor de seio com o leite vazado e coloca novamente. Então, isso para contaminar o seio aumenta muito a chance. E aí, tem as alternativas, vamos supor que uma mãe precisa voltar a trabalhar com 3, 4 meses, enfim, com o tempo que for. Ela pode ordenhar o seu leite e deixar para dar para o bebê. Daí ela precisa Tira naquela bombinha. Isso. Que tem a manual e a elétrica. E tem mulher que prefere retirar na mão. Tem muita mulher, tem mulher que fala, nossa, tirei na mão 100. Acho que eu alugo a bomba? Tenta, aluga a bomba, tira menos. Então, assim, é muito individual. Mas... e aí é legal ela procurar o tempo que pode ficar na geladeira o leite, porque o leite não deve ficar mais de 12 horas na geladeira. Ele tem prazo. Pode congelar ou é na geladeira só? Ou no congelador? No freezer? Pode. Na geladeira ele fica 12 horas, no freezer ele fica 15 dias. Você pode descongelar em banho-maria, ou você pode tirar do freezer e passar para a geladeira. Uma noite antes? Isso, e no outro dia aquece em banho-maria. É importante dizer que não pode chacoalhar o leite materno, porque ele quebra as proteínas, então é ruim para o leite, perde propriedade. E o ideal é você homogeneizar fazendo movimento circular ou virando, já fazendo com que esse leite se misture. E aí você vê assim, forma uma camada grossa em cima, você vê meio que as fases do leite, assim, é bem interessante ver o leite ordenhado. E aí, se eu não estou, a pessoa que está vai ter que dar ou na mamadeira, ou você trouxe uma opção bem interessante aí, né? Porque não é legal dar na mamadeira pela aquela questão que a gente falou, né? Da musculatura do bebê e a facilidade que a mamadeira traz. Então a gente pode dar no copinho, e aí no YouTube você acha vários vídeos ensinando, porque as pessoas têm a tendência, porque a gente, quando toma no copo, a gente vira o copo. Né? Mas o bebê que mama no copinho, não. A gente coloca a língua do bebê em contato com o líquido e ele, com a linguinha, ele busca o leite da mesma maneira que ele faz quando está no seio, o movimento com a língua de ordenha. Por isso que não atrapalha a amamentação. Então tem gente que prefere um sistema fechado. Então uma alternativa que é similar à mamadeira, mas não tem um bico, é a colher dosadora. Que as gotinhas vão saindo aos pouquinhos e o bebê vai deglutindo e sem atrapalhar a amamentação. Cíntia, a Jo compartilhou aqui com a gente uma experiência dela que o leite empedrou, ficou até com febre, foi pro médico e tal. Isso é uma recorrência grande entre as mulheres. Muitas mulheres reclamam, né? Por que o leite empedra? Por que chega a empedrar? A mulher fez alguma coisa errada e depois que está empedrado, qual é a solução para mudar essa situação? Muitas vezes empedra no começo, a hora que desce o leite, então é um volume grande de uma vez, para um bebê que está aprendendo a mamar, então é importante diminuir o intervalo da mamada e deixar mamar livre demanda. O bebê mamar muito, porque daí ele retira esse leite. Nada melhor do que o bebê, nada mais eficaz que o bebê. Tem gente que faz com a bombinha e joga fora, por exemplo, tem tanto leite que é muito pro neném dela, então ela tira e até descarta. Sim, para poder ficar mais confortável. E lembrando que ela pode doar esse leite também, né, para o banco de leite, então isso é interessante. E quando empedra, como que desempedra? Põe o neném para mamar, só que muda o estado físico do leite. Então é legal pegar a mama e fazer um shake.
chacoalha, chacoalha, chacoalha. Até a mulher assim, toca e fala, nossa, tá uma pedra. Chacoalha para um lado e para o outro, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Quando você toca, já melhorou. Então, o que você pode fazer para ajudar a vida do bebê é chacoalhar muito e pôr o bebê para mamar. Ó, no nosso curso caseiro aqui, mas com uma super especialista, a Jo fez essa pergunta, né, que ela teve essa experiência. A Érica contou um pouco da experiência dela também, que ela já tá com quase 2 meses com a bebezinha, e ela te perguntou, puxa, eu acho que ainda não desceu todo o meu leite, porque parece que é pouco. E você disse que tem uma alternativa para isso, né? Sim, sim. O que eu disse para ela é que ela pode fazer o Power Pump, que é um jeito de estimular a mama com a bomba ou com a ordenha manual, mas geralmente a maioria das mulheres prefere a bomba, e que você ordenha, você manda uma mensagem para o seu corpo assim, preciso produzir mais leite. É como se fosse um estirão do crescimento, né? Quando o bebê tem alguns momentos que ele tem um pico de crescimento, a gente chama salto de crescimento, pico ou estirão do crescimento. São dias que o bebê mama muito mais em intervalos muito curtos e muitas mulheres pensam assim, ah, meu leite está secando. Hoje eu tô sem leite. Não é. Na verdade, o bebê vai crescendo e conforme ele cresce, o estômago cresce. E conforme o estômago cresce, ele precisa mamar mais para encher esse estômago. E pra gente finalizar, a pergunta do papai foi no que pode ajudar. Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Qual é a sua dica para os papais de plantão? Com apoio. Né? O homem entra no apoio, a gente estava falando, né? Traz uma aguinha pra mãe, né? Acabou de amamentar, amor, daqui, deixa eu fazer arrotar, eu troco a fralda se for necessário. Ou o bebê acordou, vai, troca a fralda primeiro, leva na cama pra mãe, né? Se ela consegue amamentar bem naquela posição, né? Na cama. Entra no apoio mesmo, de fazer a vida funcionar, né? De repente a gente fazer um café da manhã, trazer um sanduíche. Então essas coisas são de ordem prática mesmo. Olha, além desse curso de amamentação, tudo que a gente falou aqui sobre leite, né, que são dúvidas muito pertinentes aí para as mamães de plantão, nós queremos falar também sobre banho, o jeito certo de pegar o neném para dar banho, o jeito certo de trocar. Então esse é o próximo vídeo, tá? Quero que você assista muito. Se gostou desse, curte, comenta, compartilha, se inscreve, distribui aí para suas amigas todas que estão grávidas ou pensam em ficar. Eu vou deixar mais uma vez o contato da Cíntia Kalsiski, que é a nossa enfermeira obstetra. Ela vai cuidar, né, do meu processo aqui também, tem me dado um apoio durante a gestação, e vou deixar as redes sociais dela para você acompanhar as dicas. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada a você. Obrigada, turma! Tchau, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.